Literário, o podcast que te leva para bem fundo nas grandes obras e ideias. E hoje a gente vai explorar um livro que é tipo um mapa do tesouro para o autoconhecimento. É o Kybalion. Isso aí. Um guia prático da filosofia hermética, uma tradição milenar, com raízes lá no Antigo Egito, que influenciou muita gente, filósofos místicos. E o que me deixa curioso é que o livro ele foi publicado em 1908, sob o pseudônimo Os Três Iniciados. Parece que os autores, né, quiseram manter esse mistério. Totalmente. Mas sabe, tem vários indícios apontando para o William Walker Atkinson como o autor por trás desse pseudônimo. Ele era um estudioso do ocultismo, do misticismo, e ele usava vários pseudônimos para escrever sobre esses temas. Fascinante como algumas mentes conseguem navegar por tantos campos do conhecimento, né? Mas vamos ao que interessa. O Kybalion apresenta 7 princípios herméticos que prometem desvendar os segredos da mente e do universo. Você está pronto para essa viagem. Com certeza. Cada princípio é como uma chave abrindo uma nova perspectiva da realidade e sobre nós mesmos. Então, vamos começar com o primeiro princípio, o mentalismo. Ele afirma que tudo é mente. Como assim? A gente vive, dentro de um grande pensamento. Exatamente. O mentalismo propõe que a realidade, como a gente percebe, é uma criação da mente. É a mente universal, tudo, que dá origem a tudo que existe. Uau. Essa ideia mexe com a gente, né? Quer dizer que a realidade não é algo fixo, imutável, mas sim uma construção mental. Isso. E o mais interessante é que a nossa mente individual está conectada com essa mente universal, o que nos dá um poder imenso de cocriação da nossa realidade. Então, se nossos pensamentos moldam a realidade, significa que a gente pode manifestar o que deseja só com a força da mente. O Kybalion diz que sim. Mas é claro que não é tão simples assim. A manifestação consciente exige a compreensão e aplicação dos outros princípios, como a vibração, a polaridade, a lei de causa e efeito. Falando em vibração, esse é o segundo princípio, né? Me explica como ele funciona. O princípio da vibração afirma que nada dá parado, tudo se move, tudo vibra. Tudo que existe, do átomo mais minúsculo até a galáxia mais distante, está em constante movimento vibratório. Então quer dizer que até as coisas que parecem sólidas, tipo uma rocha, estão vibrando? Exatamente, a diferença está na frequência da vibração. A matéria densa vibra em frequências mais baixas, enquanto a energia sutil vibra em frequências mais altas. E como essa vibração se conecta com a gente? Nossos pensamentos e emoções também vibram. Com certeza. Nossos pensamentos e emoções emitem vibrações que influenciam nossa realidade e o que a gente atrai para nós. Se a gente está vibrando em baixa frequência, com medo, raiva, tristeza, a gente tende a atrair situações e pessoas que ressoam com essa vibração. Então se eu estiver vibrando positividade, com alegria, amor, gratidão, eu vou atrair mais coisas boas para minha vida. É isso que a lei da atração diz, né? Exatamente. É como se a gente estivesse sintonizando a mente numa estação de rádio específica. Se a gente quer ouvir música alegre, precisa sintonizar na frequência certa. Nossa, essa analogia é perfeita. Então, se a gente quer manifestar nossos sonhos, nossos desejos, a gente precisa elevar nossa vibração. Cultivar pensamentos positivos, emoções elevadas. Isso. E o Kybalion nos dá as ferramentas para fazer isso. Os 7 princípios, quando a gente entende eles e os aplica, eles nos ajudam a dominar a arte da transmutação mental, que é a capacidade de transformar nossos estados mentais e, consequentemente, a nossa realidade. Falando em transformar, o terceiro princípio é o da polaridade, né? Me explica como ele se encaixa nessa história toda. O princípio da polaridade, ele afirma que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, calor e frio, luz e sombra, amor e ódio. Tudo que existe tem seu oposto. Mas se os opostos existem, como a gente pode harmonizar essas dualidades dentro da gente? Aí está a sabedoria do Kybalion. Os opostos, eles não são forças que se opõem separadas, mas sim graus diferentes da mesma energia. É como um termômetro, onde as temperaturas variam entre os polos de calor e frio. Entendi. Então, se eu estiver sentindo raiva, por exemplo, eu posso usar a polaridade para transformar essa emoção no seu oposto, que seria o amor. Exatamente. Através da compreensão da vontade e do controle mental, a gente consegue transformar estados mentais indesejáveis nos seus opostos. É um processo de alquimia mental, que nos permite dominar nossas emoções e vibrar em frequências mais elevadas. Que poder, hein? Mas como a gente pode fazer isso na prática? O Kybalion dá algum método específico? O livro ensina a gente a usar a mente para neutralizar as vibrações negativas. É a chamada lei da neutralização. Basicamente, consiste em mudar o foco da atenção do polo negativo para o polo positivo. Então, em vez de me concentrar na raiva, eu devo focar no amor. Exatamente. E para isso a gente pode usar técnicas de visualização, afirmações positivas, meditação, gratidão e outras práticas que elevam nossa vibração. Essa lei da neutralização parece uma ferramenta poderosa para lidar com as emoções desafiadoras, né? Sem dúvida. É uma das chaves para a maestria pessoal que o Kybalion propõe. Dominando a arte da transmutação mental, a gente pode transformar nossa realidade interna e, consequentemente, a realidade externa. E por falar em movimento, o quarto princípio é o do ritmo, certo? Ele nos diz que tudo tem fluxo e refluxo, como as ondas do mar.
Mas como a gente pode aplicar esse princípio na nossa vida? O princípio do ritmo ensina que tudo no universo está sujeito a ciclos de altos e baixos. Assim como as ondas do mar, a vida é composta por momentos de expansão e contração, alegria e tristeza, sucesso e fracasso. Então quer dizer que os momentos desafiadores são inevitáveis. Sim, eles fazem parte do ritmo natural da vida. A sabedoria está em saber navegar por esses ciclos com equilíbrio, sem se deixar levar pelos extremos. Mas como a gente faz isso na prática? Como se manter equilibrado diante das oscilações da vida? O Kai Bailey ensina a usar a lei da neutralização para transcender as vibrações negativas durante os momentos de baixa. Em vez de se deixar levar pelo desânimo, pela tristeza, a gente pode usar a mente para focar no positivo, cultivar a gratidão e fortalecer nossa vibração. É como se a gente pudesse surfar nas ondas da vida em vez de ser engolido por elas. Exatamente. O princípio do ritmo nos ensina a dançar com a vida, aceitar os altos e baixos com serenidade e usar a mente para manter o equilíbrio interior, independente das circunstâncias externas. Nossa, que metáfora bonita! E como o quinto princípio, o da causa e efeito, se encaixa nesse fluxo constante da vida. O princípio de causa e efeito, ou lei do karma, como é conhecido em algumas tradições, ele nos lembra que toda ação gera uma reação. Tudo que a gente faz, pensa e sente cria uma onda de energia que retorna para nós. É tipo você colhe o que planta. Exatamente. Se a gente planta sementes de amor, compaixão, generosidade, a gente colhe frutos de felicidade, paz interior, abundância. Mas se a gente semear discórdia, egoísmo, negatividade, a gente colhe sofrimento, solidão, escassez. Essa lei coloca a gente diante da responsabilidade pelas nossas escolhas, né? A gente quem cria nosso próprio destino. Sem dúvida. Compreender o princípio de causa e efeito nos dá o poder de fazer escolhas conscientes, sabendo que cada ação nossa tem consequências, tanto para nós mesmos quanto para o mundo ao nosso redor. E como sexto princípio, o do gênero, se manifesta nesse universo de causas e efeitos. O princípio do gênero, ele revela que tudo que existe possui uma natureza dual, masculina e feminina. Essas polaridades, elas não se referem só ao sexo biológico, mas a princípios energéticos presentes em tudo, inclusive na nossa mente. Então quer dizer que todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino dentro de si, independente do gênero. Exatamente. O princípio masculino ele está ligado à ação, à lógica, à razão, ao impulso criativo. Já o feminino ele se manifesta na intuição, na emoção, na receptividade, na nutrição. E qual a importância de equilibrar essas polaridades dentro da gente? O Kai Bailey ensina que a verdadeira maestria pessoal reside na harmonia entre o masculino e o feminino, tanto na mente quanto nas ações. Quando a gente integra essas polaridades, a gente se torna mais completo, mais criativo e mais capaz de lidar com os desafios da vida. É como se o masculino e o feminino fossem as duas asas de um pássaro. A gente só consegue voar alto quando as duas asas têm equilíbrio, em harmonia. Perfeito. Yeah. E o sétimo princípio, o da geração, revela como essa dança entre o masculino e o feminino gera a vida em todos os planos da existência. Me fala mais sobre esse sétimo princípio, como ele se manifesta na nossa vida. O princípio da geração, também conhecido como princípio da criação, ele mostra que o universo está em constante processo de criação. E essa criação se dá através da interação entre o masculino e o feminino, entre o princípio ativo e o princípio receptivo. Então é como a união do espermatozoide com o óvulo para gerar um novo ser humano. Exatamente. Mas esse princípio se aplica a todos os níveis da existência. Não só o plano físico. Nossos pensamentos e emoções também são gerados a partir dessa interação entre o masculino e o feminino na nossa mente. Então, para criar a realidade que a gente deseja, a gente precisa harmonizar as polaridades masculina e feminina dentro da gente. Com certeza. Quando o masculino e o feminino estão em equilíbrio, fluem livremente, se complementam, o poder de criação se manifesta em plenitude. Mas quando essas polaridades estão em conflito, bloqueadas ou desequilibradas, o processo criativo fica comprometido. Nossa, essa conversa abriu um leque de possibilidades. O Kai Bailey realmente convida a gente a mergulhar bem fundo em nós mesmos para desvendar os segredos da mente, do universo. Sem dúvida. É um livro que desafia a gente a questionar as crenças, expandir a consciência e manifestar nosso potencial máximo. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante da filosofia hermética, o link para adquirir o Kai Bailey está disponível na descrição do episódio. A gente volta já para continuar explorando os 7 princípios herméticos e como aplicar eles na nossa vida. Até daqui a pouco. E pronto para voltar para o mundo do Kai Bailey. E é pronto para desvendar mais mistérios. A gente estava falando da interação do masculino e do feminino no princípio da geração, né? Fiquei pensando, será que essa dualidade tem a ver com aquela ideia de yin e yang da filosofia chinesa? É uma ótima observação. As tradições de sabedoria, mesmo que elas tenham surgido em lugares diferentes do mundo, muitas vezes elas convergem para ideias semelhantes. O yin e yang, assim como o masculino e o feminino no hermetismo, representam a dualidade fundamental da existência. Faz sentido. É como se o universo fosse uma grande dança de opostos que se completam, né?
Mas me diz uma coisa, como é que a gente pode usar esse conhecimento do princípio da geração na vida real? O Kybalion ensina que entender o princípio da geração ajuda a gente a compreender o poder criativo que existe dentro de cada um de nós. Não só no sentido de gerar filhos, mas de gerar ideias, projetos, realizações, tudo. Então, se eu estou querendo criar algo novo na minha vida, tipo um negócio, um projeto artístico ou até um novo hábito, eu preciso ter essa consciência da dualidade e buscar a harmonia entre o masculino e o feminino dentro de mim. Exatamente. O Kybalion sugere que a gente observe como essas energias se manifestam em nós. O masculino, ele impulsiona para ação, para realização, para botar as coisas em movimento. O feminino conecta com a intuição, com a receptividade, com a capacidade de nutrir e dar forma às nossas criações. E quando essas energias estão desequilibradas, o que acontece? Tipo, se a pessoa é muito mental, muito focada na ação, e esquece de se conectar com a intuição. Aí a gente pode acabar caindo em armadilhas. A ação sem a intuição pode levar a decisões precipitadas, projetos que não se sustentam, e a intuição sem ação pode deixar a gente paralisado, sonhando com as coisas, mas sem tirar do papel. Nossa, é como se a gente precisasse achar o ponto de equilíbrio, né? Entre o planejar e o fazer, a razão e a emoção. Mas e aí, como o Kybalion ajuda a gente a encontrar esse equilíbrio? O livro incentiva a gente a observar nossos padrões, a identificar se a gente está com excesso de energia masculina ou feminina, e aí, conscientemente, buscar cultivar a energia que está em falta. Se você é uma pessoa muito racional, muito focada na ação, talvez seja legal buscar atividades que te conectem com a sua intuição, com a sua sensibilidade. E se a pessoa for muito intuitiva, mas tem dificuldade de botar as coisas em prática, o que ela pode fazer? Nesse caso, o Kybalion sugeria que ela buscasse desenvolver o lado masculino dela, o poder de ação, definir metas, criar planos de ação, se organizar para tirar as ideias do papel. Caramba, essa sabedoria do Kybalion é muito prática. Mas me diz uma coisa, voltando um pouco para a questão da manifestação, a gente falou da lei da atração. Você acredita que a gente pode mesmo atrair o que deseja só com a força do pensamento? O Kybalion afirma que sim, mas ele coloca uma coisa importante. A gente precisa alinhar nossos desejos com a vontade divina, com um bem maior. Afinal, se tudo é mente, como diz o primeiro princípio, a nossa mente está conectada à mente universal, à fonte de toda a criação. Mas e se a pessoa tiver um desejo que não está alinhado com o bem maior? Tipo, se ela quiser ter muito dinheiro, mas só para ela, sem se importar com os outros. O Kybalion avisa que a vontade egoísta, movida pela ambição desmedida, pelo apego material, pode gerar desequilíbrio e sofrimento. É como nadar contra a correnteza do universo. Não entendi. Como se a gente tivesse que usar o nosso poder de manifestação com responsabilidade, né? Mas, voltando para os 7 princípios, a gente ainda não falou sobre o quinto, o da causa e efeito. O que você acha mais interessante desse princípio? Acho que o mais importante do princípio de causa e efeito é a gente ter consciência de que nós somos os autores da nossa própria realidade. Muitas vezes, a gente reclama das coisas que acontecem na nossa vida, mas esquece de olhar para as causas que levaram a esses efeitos. Então, reclamar da vida não adianta muito, né? A gente precisa assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, porque são elas que moldam o nosso destino. Exatamente. O Kybalion convida a gente a ser observadores atentos na nossa própria vida, a identificar os padrões que se repetem e a compreender como nossas ações geram os resultados que a gente colhe. É como se a gente fosse um detetive da nossa própria vida, né? Buscando pistas, decifrando enigmas, entendendo as conexões entre as coisas. Perfeito. E essa investigação, ela leva a gente para o autoconhecimento, que é a base para a transformação pessoal. Quanto mais a gente se conhece, mais conscientes, a gente fica das nossas motivações, dos nossos padrões de pensamento e comportamento. E aí a gente tem mais poder para mudar o que não serve mais. Faz todo sentido. Mas e aí, como o Kybalion ajuda a gente a mudar o que não serve mais? Tem alguma ferramenta específica para isso? O Kybalion apresenta para a gente a arte da transmutação mental. É a capacidade de transformar nossos estados mentais usando a vontade, o controle mental e a compreensão dos 7 princípios. Mas na prática, como a gente faz essa transmutação mental? Tem algum passo a passo? O primeiro passo é a autoobservação. A gente precisa estar atento aos nossos pensamentos, emoções, comportamentos para identificar o que a gente quer mudar. É como se a gente tivesse que se olhar no espelho e reconhecer os aspectos que a gente quer transformar. Exatamente. E aí, com a ajuda dos 7 princípios, a gente pode usar a mente para neutralizar as vibrações negativas e cultivar estados mentais mais positivos. Me dá um exemplo prático.
Digamos que a pessoa seja muito ansiosa. Como ela pode usar a transmutação mental para lidar com a ansiedade? O Caibalion sugeria que ela, primeiro, observasse os pensamentos que estão gerando ansiedade. Quais são as crenças, os medos, as preocupações que alimentam essa ansiedade? E aí, com a ajuda do princípio da polaridade, ela pode conscientemente substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, afirmações que fortaleçam e tranquilizem ela. E como ela pode usar os outros princípios nesse processo? O princípio do ritmo ajudaria ela a entender que a ansiedade, assim como qualquer emoção, é passageira. Que ela vem em ondas e que se ela se mantiver serena, a onda vai passar. O princípio da vibração lembraria ela que ela pode elevar a frequência vibratória dela através de práticas como meditação, yoga, contato com a natureza, o que ajudaria a dissipar a energia densa da ansiedade. E o princípio da causa e efeito? Ajudaria ela a investigar as causas da ansiedade. De onde vem essa ansiedade? Quais situações, pessoas, crenças desencadeiam essa ansiedade? Com essa compreensão, ela pode agir para eliminar ou transformar as causas, em vez de só combater o sintoma. Nossa, o Caibalion é realmente um mapa completo para o autoconhecimento e a transformação. Mas deixa eu dizer uma coisa, o livro fala também sobre planos de existência, né? O que são esses planos? O Caibalion apresenta a ideia de que o universo é composto por diferentes planos de existência, que são como dimensões vibracionais. O plano físico, onde a gente vive, é só um desses planos. Existem planos mais sutis, como o plano mental e o plano espiritual, que vibram em frequências mais elevadas. E como a gente pode acessar esses planos mais sutis? É tipo viajar para outra dimensão. Não, exatamente. O Caibalion ensina que a chave para acessar esses planos está na expansão da nossa consciência. Através do autoconhecimento, da meditação, do estudo, da prática espiritual, a gente consegue levar nossa vibração e perceber dimensões da realidade que normalmente não são acessíveis para os nossos sentidos físicos. É como se a gente tivesse um superpoder adormecido dentro da gente, esperando para ser despertado. Exatamente. E o Caibalion dá um manual de instruções para a gente despertar esse poder e explorar o universo infinito da consciência. Caramba, essa conversa tá me deixando com a cabeça explodindo de tantas ideias. O Caibalion é realmente um livro que convida a gente para uma grande aventura de autodescoberta. Com certeza. É uma obra que desafia a gente a questionar nossas crenças, a expandir nossa consciência e a manifestar nosso potencial máximo. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante da filosofia hermética, o link para adquirir o Caibalion está disponível na descrição do episódio. Voltamos já para a última parte do nosso mergulho nesse livro incrível. Até daqui a pouco. E a gente volta para o mergulho literário. Continuando nossa exploração do Caibalion, na última parte a gente está falando dos planos de existência. Como essa ideia se conecta com os 7 princípios? Me explica melhor. É tudo interligado. O primeiro princípio, lembra? O mentalismo. Ele diz que tudo é mente, a realidade é uma criação mental. Então esses planos de existência, o mental, o espiritual, são tipo camadas vibracionais dentro dessa mente universal. Tipo um portal mágico que a gente abre com o poder do pensamento. É isso. Quase isso. Imagina mais como uma sintonia. O Caibalion ensina que, elevando a vibração, através do autoconhecimento, da meditação, a gente sintoniza nossa consciência com frequências mais sutis e acessa esses planos. A gente expande a percepção para além dos limites do mundo físico, né? Mas, e aí, qual a vantagem de acessar esses planos? O que a gente ganha com isso? O Caibalion fala que a experiência nesses planos superiores traz sabedoria, inspiração, cura, uma conexão mais profunda com a nossa essência divina. É como se conectasse a fonte de energia, criatividade, de amor que está em todo o universo. Que incrível. Mas como a gente sabe que está acessando esses planos, tem algum sinal? Os sinais são sutis. Podem ser insights, intuições, sonhos lúcidos, sensação de paz profunda, conexão com algo maior que a gente. É como se abrisse uma nova janela de percepção e a gente começasse a enxergar a realidade com outros olhos. E como a gente usa essa nova percepção para transformar a vida aqui no plano físico? Quando a gente acessa esses planos superiores de consciência, a gente traz mais clareza para nossa vida, mais sabedoria, compaixão, criatividade. A gente entende melhor os desafios, encontra soluções mais criativas para os problemas, lida com as emoções de forma mais equilibrada. O Caibalion apresenta um universo de possibilidades. Qual a mensagem central do livro? O que você acha? Acho que a mensagem central é que a gente é poderoso. A gente é co-criador da nossa realidade. A gente tem dentro da gente um potencial infinito esperando para ser despertado. Os 7 princípios herméticos são as chaves que abrem as portas para esse despertar. A gente tem um mapa do tesouro nas mãos, né? E o tesouro é a nossa própria maestria pessoal. Mas como a gente coloca esses ensinamentos em prática no dia a dia, tem alguma dica para quem está começando agora? Começa pelo básico. Lê o livro com atenção, reflete sobre 7 princípios e escolhe um para se aprofundar. Tenta aplicar esse princípio na sua vida, observa os resultados e vai ajustando o comportamento. E o mais importante,
paciência. A transformação pessoal, ela é gradual, exige dedicação, persistência, mas com certeza vale a pena a jornada. Com certeza. E o Kaibalion é um guia, não um manual com regras. Usa a intuição, a criatividade, o bom senso para adaptar os ensinamentos para sua vida. E para quem quer se aventurar nesse universo da filosofia hermética, o link para adquirir o Kaibalion está na descrição do episódio. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho. Até a próxima, exploradores do conhecimento.